Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa aqui do Café com Kardec e Amigos, uma realização do canal Seridó Espírita em parceria também com o Núcleo Espírita Seara de Luz. Como vocês já sabem, o nosso café é um café onde tem o intuito de ser um bate-papo informal, bem dinâmico, sem perguntas pré-programadas, onde os convidados, juntamente comigo, como mediador, vamos conversando sobre um tema, e assim surgindo as perguntas e perspectivas de cada um sobre esse tema. Os nossos participantes e espectadores também podem gerar perguntas, e eu vou acompanhando aqui pelo chat, colocando essas perguntas ao ar e fazendo perguntas aos convidados, né? Já estão aqui conosco a Arineide, boa noite, o Valdomiro e nossa amiga Guerreira da Luz, que sempre está presente aqui conosco também. Os convidados da noite de hoje irão conversar sobre o tema caridade moral e caridade material. E participarão conosco, e eu vou chamar aqui nessa ordem, Marcílio Araújo, que é trabalhador do Movimento Espírita do Seridó, no Rio Grande do Norte, e presidente da Casa Irmã Nanília, que é uma instituição filantrópica que se dedica a cuidar dos necessitados e à comunidade. Seja muito bem-vindo, Marcílio. Obrigado, Alisson. Boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa de estar aqui nesse bate-papo com você, Marcílio. Gostaríamos de chamar também o Wesley Gama, que é ativista cultural, poemúsico e membro do Casarão de Poesia, que é uma ONG, biblioteca comunitária e espaço cultural. Seja bem-vindo, Wesley. Boa noite, Alisson, Marcílio. Boa noite a todas e todos que estão aí conectados conosco. E o amigo também, Marcos Vinícius, que é professor da UFRN e servidor público. Seja muito bem-vindo, Marcos. Bem, boa noite, Alisson, boa noite, Wesley e Marcílio. Eu gostaria apenas de acrescentar aí na minha qualificação que sou estagiário tanto de Wesley quanto de Marcílio nesse aprendizado. Eu acredito que a minha presença hoje deve ser mais por isso, né? Por estar nesse estágio com eles dois. Realmente aprender muito. É uma satisfação muito grande participar desse momento. É uma grande alegria para nós ter todos os três aqui como convidados nessa noite para trabalhar sobre esse tema, né? Porque é um tema muito importante no nosso dia a dia de convivência, essa questão da caridade material e moral, e que às vezes elas são confundidas, e elas são ambas extremamente necessárias para o convívio em sociedade, né? Então, eu gostaria de, inicialmente, passar a palavra para cada um de vocês, para que pudessem falar na perspectiva, inclusive, do trabalho de cada um, para a gente conhecer um pouco mais, e assim, a partir daí, começar essa nossa dinâmica de perguntas a uns juntos com os outros, nessa perspectiva da caridade material e moral. O Wesley gostaria de começar, que já é cadeirinha aqui da gente. Muito bem. Você qualificou bem. Eu estou aqui como representante do Casarão de Poesia, né, que realiza um trabalho há quase 15 anos aqui na comunidade currais-novense. E, obviamente, todo mundo que acompanha o canal sabe que nós estamos ligados, somos membros do Núcleo Espírita Seara de Luz, né? Eu estou aqui nesse ponto de interseção entre o Casarão de Poesia e o Núcleo Espírita Seara de Luz. Para mim, é muito importante, foi muito importante na minha vida a descoberta da doutrina espírita, porque ela me deu muitos nortes, muitos parâmetros para eu poder seguir a minha vida e fazer as minhas escolhas, as minhas decisões. E isso é muito importante na vida de cada um de nós, a forma como a gente ocupa o nosso dia a dia, a forma como a gente ocupa principalmente as nossas horas vagas, né?
Nas horas pagas, a gente ganha o pão, e também nas horas vagas, nós podemos nos dedicar a projetos e a coisas nas quais nós acreditamos. Então, junto ao Casarão de Poesia, essas atividades para a comunidade são coisas que, além de propiciar o acesso aos bens culturais, que podem servir como uma forma de inclusão social, que podem servir como uma forma de profissionalização das crianças e adolescentes que têm acesso aos cursos de música, de literatura, de pintura, que o Casarão vem ocorrendo ao longo dos anos. Por outro lado, isso também se torna muito gratificante para nós saber que estamos contribuindo, mesmo que seja de uma forma muito ínfima, muito pequena, para o presente e o futuro daquelas crianças e adolescentes. Então, isso, de certa forma, nos vem não como uma dádiva própria, mas como uma contribuição que nós podemos dar a partir da situação em que nós nos encontramos, aí já como pessoas com uma certa vivência, né, com a estrada já percorrida. Então, tudo que eu recebi, tudo que eu ganhei de valores que vieram dos meus pais, que vieram da escola, dos amigos, dos professores, eu me sinto na obrigação de transfigurar isso também em ações para a comunidade. E o Casarão de Poesia foi uma válvula de escape, foi um caminho muito certeiro que, junto com vários amigos, é um projeto coletivo, nós conseguimos atingir determinados setores da comunidade. Então, quando eu penso nesse tema, caridade, e caridade material e caridade moral, e enquanto espírita, é importante lembrar que tanto no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec aborda essa temática, inclusive com esse título mesmo, caridade material e caridade moral. É um dos itens de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E no livro dos Espíritos também é abordado, e mais para frente é que eu posso falar um pouquinho por isso. Eu acho que essa introdução aqui já tá de bom tamanho. Passo a palavra aos meus confrades. Marcílio ou Marcos, podem ficar à vontade. Quer falar, doutor Marcos? Eu começo. Não, pode iniciar. Como eu disse, eu sou estagiário. O estagiário fala depois de ouvir para poder dizer alguma coisa mais substancial. Bom, pessoal, eu iniciei na doutrina espírita. Sou muito feliz em ter aprendido um pouco mais sobre a vida espiritual, porque muitas vezes a gente só fala da matéria, e através da doutrina espírita foi que eu me aproximei mais ainda da caridade, porque é através da caridade, através do amor que nós nos aproximamos mais ainda de Deus. Então, com as leituras, com os estudos, eu vi a importância de buscar fazer a caridade em nosso dia a dia. E daí eu conheci uma pessoa maravilhosa, que foi irmã Nanélia, e daí comecei a ajudar como voluntário em sua instituição, e venho acompanhando os trabalhos de irmã Nanélia, e daí nós nos vinculamos à diretoria. Hoje estou como presidente da instituição e fazendo um trabalho de amor e carinho com irmã Nanélia. Então, é muito importante a gente saber que tem uma pessoa tão importante como irmã Nanélia em nossa cidade, e que tudo que ela nos ensinou, nós buscamos fazer por aquelas pessoas que procuram uma ajuda, um acolhimento. Então, é importante a gente seguir os ensinamentos de Jesus e, acima de tudo, pô-los em prática. Bem, eu acredito que agora, depois das falas de Wesley e Marcílio, né, eu acho que já estou habilitado
pelo menos para fazer algumas considerações, agradecendo mais uma vez a presença e ressaltando que o tema é um tema muito atual e um tema muito feliz, principalmente para que nós possamos refletir, né, acerca do que é a caridade material, né, que é o que a gente percebe que grande parte das pessoas tem, que inclusive tem o seu valor, né? Infelizmente, nesses momentos de pandemia, nos momentos das festas de final de ano, são os momentos em que percebemos uma maior quantidade de pessoas praticando isso que é chamada de caridade material, né? Que é a entrega do bem material para os irmãos, né? A gente percebe na época de Natal, muitas pessoas passaram o ano todo sem praticar a caridade moral, que pode ser representada simplesmente por um sorriso, por um aconchego, por um abraço, né? E a pessoa acha que no final do ano, comprando alguns presentes e dando para aquelas crianças que ficam nos canteiros de várias cidades, a sua obrigação está cumprida, né? E eu não estou dizendo que essa caridade, que é a caridade de bens materiais, ela não é importante. Muito pelo contrário, ela é muito importante, né? Principalmente, como eu falei, nesse momento de pandemia, para ajudar as outras pessoas a sobreviver, para ajudar as crianças no dia das crianças, né? Mas aí eu conclamo as pessoas que já têm esse coração aberto para a caridade material de pensar em evoluir para a caridade espiritual, né? Então, se no Dia das Crianças, por exemplo, eu costumo comprar alguns presentes para doar para essas crianças, por que não esse ano, com a graça de Deus, essa pandemia já vai ter passado, eu não faço uma festinha para distribuir esses presentes, para dar um abraço em cada uma daquelas crianças? Então, eu participo do movimento espírita já há algum tempo. Quando morava e trabalhava próximo de Natal, eu participava, inclusive, mais ativamente de um grupo de sopa que todas as terças-feiras nós íamos, inclusive esse grupo ainda existe, eu ainda participo em alguns momentos, né? Mas todas as terças-feiras nós fazíamos o momento da sopa. E o que eu sentia era que aquelas pessoas que toda terça-feira eram aproximadamente 60, são, no caso ainda hoje, aproximadamente 60 famílias, aquelas pessoas elas iam receber as suas conchas de sopa, né, os seus alimentos, né, que era a caridade material, mas elas, acima de tudo, elas estavam ali para receber a caridade moral, né? E nós que estávamos naquele momento muito pensando que estávamos levando a caridade, percebíamos que estávamos, na verdade, recebendo a caridade. Então, mesmo aquelas pessoas que não tinham condições materiais de exercer a caridade material, elas estavam indo ali receber uma panela de sopa, um pacote de macarrão, um pacote de arroz, de feijão, alguns pães. Na verdade, nós recebíamos essa caridade moral, né? E daí a importância desse tema, e daí a importância de que todos nós somos iguais. Então, quando pensamos em um primeiro momento que nós vamos ali em uma comunidade e que todos nós estamos apenas doando, né? A gente recebe muito mais, né? Eu costumo dizer que pelas dádivas que Deus ilumina a minha vida, a minha família, meus filhos, né? Como o Wesley falou muito bem, tem as horas vagas e as horas pagas, né? Eu tive e tenho a graça de Deus de, nas horas pagas, poder usar o meu trabalho como servidor público, tanto na universidade quanto no Tribunal de Justiça, para ajudar as pessoas e, ao mesmo tempo, ser ajudado. Então, nessa minha primeira fala, eu ressalto que a caridade moral é a caridade mais importante. Quando nós pensamos que estamos fazendo alguma coisa por outras pessoas, nós, de fato, aprendemos muito mais, né? E aí, como o Marcílio muito bem falou, a irmã Nanília é esse farol que ilumina as nossas ações. Essa pessoa que, com já quase 70 anos de idade, decidiu,
criar uma instituição para acolher, né? E hoje a Casa Irmã Nanilha, em Currais Novos, ela é muito mais do que aquela casa, e aí daí ela termina se diferenciando de muitas, ela é muito mais aquela casa da caridade moral do que a caridade material. Então, quando a gente visita a Casa Irmã Nanilha, a gente recebe muito mais em razão da caridade moral que aquelas pessoas têm para nos dar. Um ponto eu achei bem interessante, me fez relembrar quando o Marcos falou que a gente começa um trabalho, às vezes, um trabalho material, pensando que vai estar oferecendo, né? Ou mesmo moral. E me recordou quando eu morava em Natal também, na época de faculdade, o qual eu decidi, à época, começar a fazer visitas aos domingos no lar da vovozinha, né? Que é um lar espírita que, na época, atendia mais de 50 idosas, né? Albergava mais de 50 idosas. E na minha ideia de época, inclusive, eu achei que eu estaria contribuindo, né? Assim, eu vou fazer minha parte, o que me cabe. E com pouco tempo depois, nas visitas, eu percebi que era o inverso. Eu que saía extremamente feliz. Então, o pouco que eu levava era muito pequeno referente a o que elas me davam, né? O carinho em chegar e ser recebido carinhosamente por elas todo domingo, as conversas, né? Tinha uma senhorinha que, inclusive, dizia que eu parecia ser o neto dela, isso há 15 anos atrás. E na cabeça dela ela contava histórias do que eu tinha feito para ela quando eu era pequeno, ela associando a alguma outra pessoa, obviamente. E isso fica muito representativo para nós. Cada um falou das atividades que faz no meio da sociedade, que é importante também o cidadão contribuir dessa forma com a sociedade, e é isso. A gente acaba recebendo muito mais do que dá em cada ação que a gente realiza, não é verdade? Podem ficar à vontade para comentar. Sinta-se aqui se você estivesse conversando em casa, numa área, todo mundo junto, num bate-papo sobre esse assunto. Alisson, sim, você disse que a senhorinha chamava você de neto porque faz 15 anos, né? Hoje ela já é chamada de filho, né? Exato. Mas nisso que você falou, que Marcos falou, tem muito a ver com a questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Que Allan Kardec faz a pergunta: como é que Jesus entendia a palavra caridade? Parece até que ele estava adivinhando que 150 anos depois ia se resumir, no geral, a palavra caridade a essa caridade material. Aí eles dão essa resposta, que a caridade, Jesus entendia ela como sendo benevolência para com todos, indulgência, ou seja, tolerância para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, né? Então, é fantástica essa resposta, é um tapa na cara, na verdade, e realmente pesa a balança para essa caridade moral, não é? Que você fazer essa caridade material, muitas vezes é muito simples, você está transferindo, às vezes, um recurso da natureza e compartilhando para alguém que está precisando. Outro dia eu estava comentando com uns amigos que se a pessoa sim vai descer de estar juntando uma alimentação para dar a alguém, ela está num caminho muito errado, né? Porque, em primeiro lugar, aquela alimentação vem da natureza. A gente tem essa ilusão de que nós somos donos das coisas, desse mundo material, e ele é totalmente impermanente, ele é muito passageiro. Essa semana eu estava lendo uma reportagem sobre o Geoparque Seridó, que é esse trabalho fantástico de desenvolvimento do turismo aqui na região do Seridó, e o turismólogo estava dizendo que no Seridó tem pedras que datam a 2 bilhões de anos na sua formação original. E aí eu estava pensando isso, porque muitas vezes a pessoa compra um pedaço de terra, aí diz assim, isso aqui é meu, eu sou o dono disso, né? Eu acho que aquela pedra de 2 bilhões de anos
rir da cara da pessoa, né? Ela está ali há 2 bilhões de anos e eu estou aqui numa encarnação de 60, 50 ou 70 anos, aí compro um pedaço e digo, isso aqui é meu. Pouco depois eu desencarno, a pedra continua lá. E a pedra é dela mesma. O terreno é da natureza. Tudo volta para a natureza. Então, é muita vaidade se a gente ficar nessa do consumismo e dessa coisa da propriedade como uma primeira necessidade ou como uma coisa mais importante para mim. Né? Então, eu tenho isso aqui, eu possuo isso, eu possuo aquilo, e eu dou uma migalha para aquela pessoa e tal. Né? Você está apenas transferindo um recurso que já é da natureza. E eu acho que a satisfação e a dignidade nessa caridade moral, e como eu disse lá na minha primeira fala, eu acho, na verdade, uma obrigação. Porque, independente dos ismos que tem no mundo, sociedades capitalistas, sociedades socialistas, o que é importante é que ninguém passasse fome, que todo mundo tivesse acesso à água, acesso a um lar, uma casa, e acesso à alimentação, não é verdade? Então, esses são parâmetros básicos, ninguém deve se envaidecer ou se auto-enaltecer por ajudar alguém a não estar passando fome, a não estar passando sede, a ter o lugar, a ter direito a uma moradia. São direitos básicos da sociedade. Eu acho que a gente tem que lutar com todas as nossas forças para tentar dar essa igualdade mínima a todas as pessoas. Né? E quando a gente é uma frase bem comum, né? Quando as pessoas dizem: se eu ganhasse na loteria, eu iria construir uma casa para abrigar todas as pessoas que tivessem necessidade, as pessoas daqui do bairro tal ou da cidade tal não passariam fome. Aí, comentando essa ideia de caridade, que infelizmente é a ideia que as pessoas têm de uma maneira geral, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando ele fala exatamente da caridade material e caridade moral, aí é feita a pergunta, né? Meus amigos, há muitos dentre vós tenho ouvido dizer, como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Aí ele já inicia a resposta dizendo, amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por orações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar o nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora, sou feliz. Ou seja, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina que a pessoa com menos recursos materiais, ela pode ser a pessoa mais caridosa. Que mesmo uma pessoa que não dispõe de recursos materiais, ela pode chegar e doar o mínimo que tem. Né? Nos vários ensinamentos que eu, ao longo desses últimos anos, venho colhendo da irmã Nanília, e eu fico muito feliz em falar da irmã Nanília, porque ela é uma pessoa católica, né? O que deixa bem claro que a caridade, que o fazer bem, ela independe de religião, de espiritismo, de evangélico, de catolicismo. E um momento muito marcante para mim, né, na casa Irmã Nanília hoje, na época Casa do Pobre, foi um dia que chegou um senhor, ele muito, muito embriagado. Ele chegou para almoçar na casa Irmã Nanília e ele trazia um melão. Né? Ele estava muito embriagado, ele vinha daquela região de Mossoró, mas ele trazia aquele melão com tanto carinho. E a irmã Nanília agradeceu aquela caridade material de uma maneira tão satisfatória, né? Tão feliz, tão enfática, que
aquele alimento que aquele homem veio buscar na casa Irmã Nanília, ele foi um alimento que superou qualquer tipo de expectativa daquela pessoa, né? E é isso que nós estamos aprendendo ao longo dos anos, né? E que a população em geral precisa aprender, né? Nesse momento difícil que estamos passando, as pessoas estão distantes e nós estamos com mais tempo, né? Por que não utilizar esse tempo? Eu não digo utilizar esse tempo apenas com pessoas distantes, né? Olha a agenda do seu telefone, veja se existe um amigo que você não fala há algum tempo, uma tia, uma avó, né? Um vizinho, uma pessoa que você, de fato, em razão dessa correria do dia a dia, né? Você não falou nos últimos dias. E pode ter certeza de que essa pessoa que vai receber essa ligação, seja uma chamada de vídeo, seja uma chamada de telefone, essa pessoa ela vai ficar muito feliz com a sua ligação. E dentro dessa ideia de trocas, né, nós temos que ver o quanto nós precisamos evoluir, né, o quanto nós estamos aqui na Terra para aprender. E a distinção da caridade moral, a distinção da caridade material é muito importante para que a gente saiba que, mesmo quando dispomos de muitos recursos materiais, né, eu posso doar tudo que eu tenho e isso não ser o suficiente para o aprendizado, para a evolução. Então, é dentro dessa temática que eu acredito a importância da reflexão acerca do tema, principalmente porque uma ligação, um pensamento positivo, uma oração, certamente será muito mais valioso. Eu ressalto muito, a caridade material é importante, nós devemos fazer, mas sempre junto com a caridade moral, com essa caridade de sentimento, de carinho, de amor, né, de afeto, não só de abraço, agora a gente tem essa restrição agora, né, mas não de abraço, mas de preocupação com o outro, de fato. Acho que... Com certeza. Pelo que os meninos falaram aí, quando o Wesley citou a questão de laços afetivos, né, os exemplos dos nossos pais, dos nossos avós, isso é muito importante, né? Porque meus avós, eles gostavam muito de fazer a caridade, minha mãe também ficou fazendo muito a caridade, e isso são coisas que a gente vai aprendendo, né? Então, quando eu encontrei uma senhora como irmã Nanília, que a caridade que ela começa a fazer não é só material. Só em ela receber em sua instituição espíritas, evangélicos, todos os religiosos estão ali trabalhando naquela instituição. Então, ela abraça todos. A caridade que ela faz é aqueles que chegam lá aflitos, sobrecarregados, e ela, com seu jeito amoroso, dá aquele conselho, aquela palavra de amor. Então, é uma alma tão nobre, irmã Nanília, que todos que se aproximam dela já sentem o poder de sua energia. Então, com tudo isso que ela vem fazendo em prol da população de Currais Novos e das cidades vizinhas, ela tem uma ajuda muito grande da espiritualidade, dos anjos da guarda, dos santos que ela é devota, e estão ali assessorando ela, dando todo o apoio e os conselhos necessários para ela ajudar tantos que chegam ali, não só precisando do pão material, mas do conselho, da palavra de carinho. Então, irmã Nanília é um exemplo muito bonito de caridade aqui em nossa cidade. E aí, Alisson, até fazendo essa ligação, né, com a caridade, as formas de caridade. Muitas vezes nós chegamos em uma feira livre, por exemplo, e perguntamos, quanto é o quilo do feijão verde, né? Aí aquela pessoa que algumas vezes é o próprio produtor, às vezes é uma pessoa que está fazendo apenas a venda intermediando, aí a pessoa diz R$6, aí você diz, dá para fazer 2 quilos por 10, né?
Isso daí termina... você está tirando de uma pessoa, você poderia ajudar, né? Quando a gente chega no supermercado, por exemplo, lá no supermercado está dizendo que o feijão verde é R$ 8, ou mesmo um exemplo muito próximo daqui é o leite, né? O leite hoje em dia está sendo vendido um litro de leite a R$ 1,10, R$ 1,20, né? O litro de leite direto do produtor. Quando você chega no supermercado e o litro de leite é R$ 4, você chega lá e paga os R$ 4. Aí é quando eu vou para o Evangelho segundo o Espiritismo, quando está falando de caridade, né? E ele diz, ele faz essa comparação, né? Do que seria a caridade material e do que seria a caridade moral, né? Fazendo essa comparação com a esmola, lá na questão 14, falando de caridade material e moral, ele diz: várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá, como para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Então, até a questão da esmola é uma questão bastante se discutir. Às vezes até eu converso com minha esposa, né, e a gente fica com essa dúvida de como educar os nossos filhos. Né? Às vezes a gente está em Natal, por exemplo, e para em um sinal e uma criança vai pedir uma esmola. Né? E aí o meu filho chega e diz: papai, por que você não dá? Né? A minha esposa já tem uma outra perspectiva, ela costuma dar essa esmola. E é até difícil de você explicar para uma criança, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele termina nos dando muitas respostas, mas a vida é que vai mostrando o quanto é importante a gente fazer a caridade moral, né? Mas uma caridade que não seja humilhante. Não é você tirar R$ 2, R$ 5, R$ 10 e entregar para uma pessoa, né? Aquele dinheiro não vai lhe fazer falta. Né? Mas será que aquilo de fato é caridade? Né? Será uma coisa não exclui a outra, eu vou fazer as duas coisas, mas no momento em que eu estou dando aquela esmola nos sinais, será que eu não estou alimentando um modo de vida? Né? São muitos questionamentos que nós, pelo menos eu, como estagiário daqui do grupo, não tenho as respostas, mas nós tentamos, né, de fato, aprender e, acima de tudo, comprar aquele coco seco que você não estava precisando, né? No final da feira, aquelas pessoas estão ali, você vê que aquela pessoa está precisando vender aquilo ali, né? De pagar um pouco mais em alguma coisa, né? Você termina fazendo uma caridade, você termina ajudando uma pessoa e, ao mesmo tempo, aquilo não é humilhante para aquela pessoa, porque aquilo é fruto do trabalho, né? Muitas vezes a pessoa diz: você comprou a banana muito caro em determinado momento, mas talvez aquele momento, aquela ação, ela certamente foi mais valiosa, porque dignamente aquela pessoa conseguiu acesso àquele recurso material tão necessário. Né? Então, é dentro dessa perspectiva que eu tento a cada dia aprender acerca desse tema e, de alguma forma, ensinar aprendendo com tantas pessoas. É sempre difícil, né? Acho que para todos nós essa perspectiva de se eu estou fazendo a caridade ou não, nesse sentido, né? Porque é complicado quando a gente encontra certas situações, o Aldomiro colocou aí, uma questão que é muito comum e a gente sabe disso, que às vezes crianças ficam no semáforo, às vezes até obrigado por adultos, né,
para ter essa forma e colher esse dinheiro nesse formato. Outras situações que eu acompanhei em Natal também, de pessoas com deficiência, onde eram colocadas na cidade alta, deficiências realmente físicas limitantes, e que suas famílias vinham deixar, como era próximo do local que eu trabalho, a pessoa vinha deixar e voltava, mas no intuito da família recolher aquele dinheiro, né? Sabíamos pela proximidade que se tinha que a família, os irmãos mantinham uma vila de aluguel na Zona Norte, né? Já fruto do dinheiro que era arrecadado. Então isso é sempre complicado, é muito difícil. Eu penso, às vezes, na perspectiva de que em algumas situações precisamos fazer essa análise, em outras, como não temos como saber e podemos fazer nossa parte, devemos fazer a parte, né? Como, por exemplo, eu gosto muito de comentar isso, que uma perspectiva, principalmente no interior, é quando a gente faz alguma doação de uma pessoa que está pedindo esmola na frente da nossa casa, o que infelizmente está voltando a ser comum, algo que tinha deixado de ser comum, na minha infância era muito mais comum, e a pessoa vem e encontra você solícito, né? E daqui a alguns dias vem novamente, daqui a outros dias vem novamente. E a ideia, às vezes, a gente pensa assim, olha, fulano viciou, tá vindo. E também tem outra perspectiva que não é essa. Fulano encontrou alguém que está lhe ajudando. Porque a fome ou a necessidade de comer não é só um dia, né? Então, se aquela pessoa, aquela família está em uma situação de risco, desempregado, muitas vezes, né, algumas pessoas já batem a porta até para comprar uma lata de carvão. Não tenho como saber se comprando carvão ou não. Mas eu conheço as pessoas de Currais Novos e vejo que é uma pessoa que tem necessidade. E ela vem, e outro dia ela vem, num horário se tem alguma coisa para o almoço. Então ela acaba encontrando uma pessoa que está solista. Quantas casas talvez não tenha batido e não tenha levado um não? E encontra aquela pessoa. Então é natural que aquela pessoa crie um vínculo. Eu acho que a partir daí você também pode fazer um vínculo a mais. Conversar, procurar saber um pouco mais, conversando com ela ao longo do tempo, não é na primeira vez, porque assim você deixa a pessoa constrangida. Mas ao longo do tempo, a senhora está bem? Quantos filhos a senhora tem? Em outra situação, separa alguma roupa para os filhos, e assim você vai se aproximando. Em outra situação, a senhora pode deixar seu endereço, nós lá no Seara de Luz estamos fazendo uma campanha permanente, já divulgando a campanha, uma campanha permanente para arrecadação e para construção também, porque a gente recebe na conta também valores financeiros que é revertido na compra de cestas básicas, e nesse momento de pandemia estamos entregando as cestas básicas. Então você pode pegar o nome dessa pessoa, o endereço, já fazer uma visita, já conhecer e se aproximar, né? Porque eu acho muito que a caridade também está nisso aí, você poder escutar, você poder humanizar, porque nossa sociedade, eu acho que vocês concordam comigo, ela é muito cruel nesse sentido, onde tira muitas vezes a humanidade daquele de uma condição social diferente da nossa, né? Às vezes eu estava até comentando na visita que nós fizemos que o Wesley foi distribuir as cestas, entregar as cestas, né? E como é difícil a gente se colocar no lugar do outro, porque às vezes fica difícil a gente entender como é que aquela situação, aquela pessoa persiste, vive, porque é totalmente diferente da nossa, né? Onde eu tenho um espaço, como agora, para fazer um escritório, para montar tudo para uma live, e a gente chega na casa dessas pessoas, e algumas pessoas, o mesmo tamanho que é o meu escritório, é uma casa onde vive 7, 8 pessoas amontoadas para dormir, né? Então, às vezes, são realidades que, para quem está de fora, elas são inexistentes. Então, eu penso, e eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, dessa necessidade que, às vezes, nós temos que ter, de ter essa primeira aproximação, e da dificuldade que é isso. Porque uma das coisas que eu encontro dificuldade em mim mesmo é em a gente ter a primeira atitude, diferente de irmã Nanília, como Marcílio bem falou, uma grande alma. Eu também a admiro muito. Então, para ela é natural
chegar numa situação de risco, para nós, às vezes, sairmos de onde nós nos encontramos e ir, ela precisa de um impulso a mais, o que é natural para estes, para a gente precisa do impulso. Então, a importância de ter esse impulso. E como foi isso na vida de vocês? Wesley, habilita o microfone. Interessante esse viés que a discussão tomou, a partir do comentário do nosso amigo Valdomiro, um abraço. E é o seguinte, eu lembro de uma entrevista com o Divaldo Franco, em que uma pessoa fez uma pergunta semelhante. Ela disse, às vezes eu estou entregando um donativo no trânsito e a gente não sabe se realmente aquilo vai ser usado por aquela pessoa, se vai ser trocado por droga, se vai ser vendido, o que é que a gente faz? E ele disse assim, bem, se você quer fazer uma caridade continuada e tal, você pode ajudar uma instituição séria, você pode pesquisar, acompanhar o trabalho, que no caso dele tem a Mansão do Caminho, que é um trabalho gigantesco, realmente lá numa favela da Bahia, de Salvador. E ele disse isso, você pode fazer a ajuda através de uma instituição, não é? Mas é o seguinte, também tem esse outro lado. Por exemplo, Alisson colocou um exemplo de uma pessoa que era colocada na rua e fazia arrecadação e tinha uma família por trás, que inclusive tinha imóveis que alugava. Nesse caso específico, você sabia toda a trajetória, então você sabia a história por trás. Mas eu não posso ficar especulando que em todo sinal que eu parar e que tiver uma criança pedindo ali, então eu não vou dar um pão, não vou dar uma bolacha que eu tiver ali no carro, ou até alguns trocados, porque eu vou ficar especulando que tem alguém por trás. Será que realmente vai ter alguém por trás? Se eu estou fazendo a doação de coração, eu estou fazendo a minha parte, não é? Então, o que a pessoa vai fazer do outro lado com a dela é uma responsabilidade dela. E muitas vezes vai estar matando a fome de alguém. Porque a gente tem que entender que nós estamos num país extremamente desigual. Então, ninguém vai estar sempre usando, porque não, é o supérfluo, vai gastar com supérfluo, vai para uma festa, vai não sei o que lá. As pessoas passam realmente necessidade. A gente não pode ficar nessa especulação. Outro ponto que a Alisson falou, que é interessante, que é essa coisa de viciar, não é? Então, parece, se você dá uma ajuda uma vez e na outra semana a pessoa aparece de novo e você faz cara feia, então você estava querendo se livrar da pessoa apenas, né? Igual quando você vê num restaurante que chega alguém e pede, aí você tira uns trocados e pega, saia, né? As pessoas, você vê esse tipo de procedimento. E será que nós, levando também para esse lado, não só da caridade material, mas da caridade moral, será que nós também não somos muito solicitadores, por exemplo, da atenção de um amigo? Às vezes a gente está tomando tempo, a gente também não está chegando quase todo dia, ou quase toda semana, em determinada situação, em determinada instituição. Eu não estou falando nem de estar precisando de algo material, mas de estar roubando, entre aspas, o tempo de alguém. Que o tempo, na verdade, pode ser mais precioso do que dinheiro, do que coisas materiais. Então, se eu acho que alguém está me incomodando, eu tenho que rever essa minha postura. Porque eu também posso estar incomodando várias pessoas, várias instituições, com a minha ociosidade, com os meus requerimentos exagerados, né? Então, se alguém está ali na situação de ser ajudado por mim, eu tenho que considerar que eu estou ali como uma extensão muito pequena, imperfeita e humilde da mão de Jesus, da mão do Cristo. Muitas vezes a gente fica olhando para uma situação e diz, e ninguém vai fazer nada aqui, não? Então, você que está vendo a situação, você é a pessoa que Deus colocou no lugar. Às vezes a gente quer jogar o corpo fora, né? Mas a gente, às vezes, está exatamente na situação de ajudar alguém, é porque Deus nos colocou naquela situação. Nós seremos esse braço, mesmo pequeno, imperfeito, muitas vezes hipócrita, mas que deve entregar aquela mensagem da caridade material ou da caridade moral. E como diz Frederico Menezes, né? Mesmo sendo assim tão pequeno, entreguemos a mensagem, porque um dia nós seremos a mensagem.
E eu lembrei, Wesley, de uma situação que faz alguns anos que aconteceu com o nosso amigo Itamar, lá do fórum, né? E durante vários momentos, passava um cadeirante e uma calçada que ficava na mesma rua do fórum, né? E tinha um buraco grande, tipo um batente, e Itamar sempre dizia, rapaz, isso é um absurdo, essa calçada com esse batente, essa dificuldade toda para aquele cadeirante passar, né? Se eu pudesse, eu fazia alguma coisa. Eu disse, olha, basta você fazer uma ligação para o Ministério Público comunicando que existe esse obstáculo. Então, a pessoa podia fazer, né, a caridade material, ir lá e consertar, mas você podia, de alguma forma, tentar resolver o problema. Né? Eu, particularmente, quando se fala nessa questão da esmola, né, eu termino tendo uma opinião, muitas vezes, bem divergente. Por exemplo, eu prefiro... vejo aquelas crianças naquele sinal, muitas vezes é no mesmo sinal, eu prefiro tentar, de alguma forma, buscar as autoridades, comunicar, né? Porque, infelizmente, em grande parte das situações, eu sei que a gente, a partir daquele momento que a gente ajuda, né? Eu estou fazendo a minha parte, né? Se eu dou ali 5, 10 reais, mas eu estou fazendo aquela minha parte e muitas vezes eu não estou, de fato, contribuindo para mudar a vida daquele ser humano indefeso, né? Daquela criança. A gente já discutiu muito sobre o tema da adoção, né? Será que quando nós tiramos uma criança, por exemplo, foi constatado que os pais daquela criança são envolvidos com droga e aquela criança é retirada da família e é colocada em outra família, será que aquela criança, dentro da escala evolutiva, ela não precisava passar por isso, né? A meu ver, Deus coloca as pessoas, né, especialmente aquelas pessoas que ocupam funções na sociedade que podem decidir a vida das pessoas. Então, no momento em que, ao invés de, vamos dizer, que a pessoa que mora na Avenida Ayrton Senna, ela vê todos os dias que uma mesma mãe está lá com aquela mesma criança. Eu acredito que a caridade, naquele momento, é tentar, de alguma forma, resolver a situação de uma maneira mais definitiva, de uma maneira mais efetiva. Então, talvez, ao invés de apenas fazer a caridade material, seria interessante a pessoa conhecer, né? Seria quem está, quando o Alisson falou daquela questão, que a pessoa tinha bens materiais e recebia a caridade, a partir do momento, por isso que é importante a caridade moral, né? Porque além de dar um prato de comida, eu coloco aquela pessoa para conversar, né? Aquele prato de comida, como é na própria casa a irmã Nanília, né? A irmã Nanília, a pessoa não recebe o prato de comida e vai embora, né? A pessoa recebe um prato de comida, a pessoa recebe uma conversa, né? Por isso que quando eu estou nos meus momentos mais difíceis de trabalho, né? Agora na pandemia, né, Marcília, a gente termina que não está tendo esse contato dos almoços, mas quando eu posso, né, eu vou lá na casa da irmã Nanília, eu almoço, eu converso com o Marcílio, eu converso com a irmã Nanília, converso com aquelas pessoas que fazem a casa, a irmã Nanília, e termino recebendo tanto, né, e podendo continuar com o meu dia de trabalho, né, e estou muito feliz em ver que pessoas amigas, né, como Valdomiro, como Albanita, estão aqui nesse momento nos prestigiando e, com certeza, enviando essas energias positivas, e agradeço, né, as energias positivas dessas pessoas que estão nos assistindo, e agradecendo, porque isso daí é caridade moral. Muito obrigado a todos vocês. Tem uma pequena intervenção, depois eu vou passar a palavra para Marcílio. Eu gostaria que o Marcílio falasse também dessa questão das crianças, né, na casa da irmã Nanília. Mas Marcos me lembrou também de dois aspectos, momentos de lá. Um é ainda da conclusão dessa história, né? Que a conclusão dela é que o pessoal fez a denúncia ao Ministério Público e a pessoa
foi atendida, né? Então houve toda uma questão à época, quando eu morava lá, morava na Cidade Alta, e era próximo, inclusive, de onde o pessoal daqui de Currais Novos trabalhava, que é uma empresa daqui também que funciona lá, uma loja. Então, em seguida que foi feita a denúncia, a pessoa pode ser acolhida. O que muitas vezes nos falta também como cidadãos é compreender e entender os nossos direitos e deveres, né? Então, como foi feito nessa outra situação no buraco, não sei se foi feita a denúncia, mas às vezes resolve, ou mesmo chegando e conversando com o proprietário, né? Rapaz, ó, isso aqui afeta fulano e tal. Você pode fazer essa calçada, senão eu vou ter que denunciar para que você seja obrigado a fazer. Porque faz parte de nós como cidadão, né? E a outra é um episódio pessoal, também, quanto a essa questão das crianças. Eu lembro quando eu trabalhava lá, eu trabalhava como estagiário no Detran, estudava, fazia faculdade, e eu me fiz essa pergunta, se eu deveria doar ou não as crianças no ônibus, porque era muito comum, ainda hoje deve ser, quando a gente pegava os coletivos, aí entrava aquela criança com os vários papelzinhos na mão e saía entregando os papelzinhos nas cadeiras das pessoas, né? Para as contribuições. E eu não sei se isso está certo ou está errado, estou contando apenas um episódio. Mas aí eu me fiz a pergunta na época, será que esse dinheiro está sendo correto? E eu lembro que eu fiz a doação de 50 centavos, na época, 50 centavos. E eu me fiz a pergunta, o questionamento, se não for para mim fazer isso, que era diário, né? Que me falta esses 50 no fim do dia. E por incrível que pareça, me faltou 50 centavos no final do dia, na UFRN da noite que eu estudava. E continuo a dizer, não estou afirmando que é certo ou errado, quem faz ou quem deixa de fazer. Mas para mim foi uma resposta, porque existem outras maneiras, e hoje eu vejo isso, e principalmente as crianças, você contribuir, você ajudar, porque geralmente acontece de ter adultos que aproveitam-se das crianças. Aí, Marcílio, eu gostaria que você falasse, Marcílio está muito calado, né? Falasse também dessa questão lá de Mananilha com as crianças, porque eu tive de visitar também a casa, e é muito bonito o trabalho que se faz lá, quando se ampara as crianças até o processo de adoção. Eu estou calado porque eu estou aprendendo com vocês. Mas, na Casa Irmã Nanília, tópico do nosso assunto da noite, caridade material e caridade moral, na Irmã Nanília, lá na casa, a gente vê sempre sendo usado esses dois tipos de caridade, a material e a moral. A material porque a Irmã Nanília tem um trabalho de longas datas com as crianças, mães que trabalham, muitas vezes não têm com quem deixar suas crianças. E a Irmã Nanília tem um trabalho muito bonito, que ela acolhe essas crianças a partir das 7 horas da manhã. Essas crianças e suas mães tomam um café na casa, e logo após, as mães deixam as crianças na escola, e de 11 horas, os funcionários da casa vão pegar as crianças. Essas crianças ficam na casa, elas tomam banho, almoçam, aí depois dormem. Quando acorda, tem o reforço escolar, e de 5 horas os pais vão pegar essas crianças, certo? E faz um lanche e já vão para sua casa. Fora essas crianças que são atendidas, temos também as crianças da justiça. São as crianças que os pais, infelizmente, acontece algum problema de não ter o cuidado que tem que ter com as crianças, e essas crianças são acolhidas na instituição. E lá são tratadas com todo carinho, com todo amor, e ali elas se sentem em casa, né? Porque ali já tem o Irmã Nanília com todo o seu amor, com todo o seu carinho, que orienta aquelas crianças, que conversa com aquelas crianças, e aí vem a caridade moral, através da oração, através do amor, através de todos que chegam lá aflitos,
irmã, eu estou precisando de uma palavra, eu estou precisando de um conselho. Então, ali ela já começa a ajudar aquelas pessoas com todo o seu amor, com todo o seu carinho, né? Sem falar nas mães que chegam muitas vezes lá, precisando de ajuda, precisando de apoio. E a irmã Nanília está sempre dando todo esse carinho, todo esse amor para essas pessoas. Ou seja, lá na casa você sempre vê a caridade moral como a caridade material. Quem chega lá não sai sem o alimento. Muitas vezes a gente ensina aos funcionários que, mesmo que não tenha naquele dia, tenha acabado o almoço, mas não deixa a pessoa sair com fome. Faça um pão com ovo, faça um suco, faça o que quiser, mas não o que puder, mas não deixe aquela pessoa dali jamais sair com fome. Porque muitas vezes é a última porta que aquela pessoa vem bater. A gente tem que pensar nisso até em nossa própria casa. Quando nós estamos em casa e chega uma pessoa necessitada, talvez essa pessoa tenha batido em tantas portas e não ter recebido um copo de leite ou um pão. E Deus, Jesus, manda aquela pessoa na sua casa porque sabe que realmente o seu coração vai ajudar aquela pessoa. Então, a gente tem que buscar sempre a intuição, buscar a sintonia com os bons espíritos, para que nós possamos ser ajudados. Muitas vezes você está num lugar e tem a impressão que alguém está precisando de ajuda, né? Vem aquele pensamento, você começa a pensar naquela pessoa e realmente aquela pessoa está precisando de ajuda. Então, nós temos que buscar sempre sintonizar com a espiritualidade para que a gente possa sempre sentir a dor do nosso próximo, para que a gente não busque só a caridade material, mas uma palavra de conforto. Muitas pessoas passam por dificuldades familiares, e uma palavra de carinho, de consolo, ajuda tanto, né, que a gente se sente feliz quando a pessoa diz: Marcílio, muito obrigado pelo aquele conselho, me ajudou tanto naquele momento. Então, existem muitas formas de ajudar, não só através da caridade material. Aí tem gente que diz assim: não, eu não ajudo porque eu não tenho dinheiro. E o seu coração, e sua palavra, e seu abraço, e um aperto de mão, e uma oração, será que não é ajudar seu irmão? Então, existem muitas formas, e a espiritualidade, Jesus, tem nos ajudado que o pouco que nós fazemos é ajudar o nosso irmão, porque Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Então, se nós não amar o nosso irmão que está próximo, como é que nós vamos amar a Deus? E é interessante, Marcílio, as formas em que nós podemos ser caridosos, né? Até levar desaforo para casa, muitas vezes, é uma caridade tremenda, né? Existe esse ditado popular, né? Eu não sou de levar desaforo para casa, né? E eu, em alguns momentos, até sou muito assim, mas tento, ao longo dos meus anos de vida, levar desaforo para casa, ao longo dos meus anos de vida, entender que por trás daquela pessoa que foi a autora do desaforo, pode ser que exista um problema familiar, um problema com a esposa, um problema com o marido, um problema com o vizinho, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala de caridade material e moral, né, ele diz no item 15: meus caros amigos, todos os dias eu ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais e vos arvorares em juízes muitas vezes severos, sem quereres saber que ficareis satisfeitos que do mesmo modo procedessem convosco. Então, até no momento da gente pensar na caridade material, é importante a gente pensar, né, naquele momento que eu vou juntar os brinquedos dos meus filhos e vou doar. Eu acho que a gente só pode doar uma coisa se a gente sentisse a felicidade em receber. De que valeria eu dar um brinquedo quebrado, por exemplo? Né? De que valeria? Tem gente que usa a roupa até a roupa não prestar mais quase para nada e diz: agora eu vou doar. Né? Eu acho que até na caridade material nós devemos dar o que nós queríamos receber.
naquele momento do desaforo, que aquela pessoa gritou, que aquela pessoa muitas vezes foi injusta com você. Se eu tivesse passando pelos problemas que aquela pessoa está passando, como é que eu queria ser tratado? Né? Às vezes a gente desarma dessa forma, a gente desarma com a caridade moral. Né? E aí a gente fica feliz em ver tantas pessoas, né? Luiz Eduardo, Valdomiro, né? Acolhimento é a palavra-chave, eu concordo, Valdomiro. E o acolhimento afetivo, o acolhimento carinhoso, né? Essa questão da esmola que a gente estava falando, Zeca Oliveira está falando, né? Ouvir a voz do coração sempre, né? Não existe uma resposta fechada, como o Wesley falou. Em alguns momentos eu vou dar aquela esmola, eu vou dar a bolacha que está no meu carro, eu vou dar R$2, eu vou dar R$5. Em outras situações eu vou buscar fazer a caridade de outra maneira. Né? Eu, particularmente, em relação a essas doações, né, em sinal de trânsito, por exemplo, na capital, graças a Deus, aqui no Seridó a gente ainda não tem esse problema de uma maneira tão específica. Eu, particularmente, para crianças, eu não consigo. Né? Agora, quando eu vejo um artista, né, tem aqueles homens cuspindo fogo, para criança, independentemente do que está fazendo, vendendo confeito, eu tenho um princípio e termino não conseguindo. Né? Mas quando eu vejo aqueles artistas fazendo malabarismo, cuspindo fogo, um músico, né? A gente vê em um país que desvaloriza tanto a cultura, eu faço questão. Né? Eu vejo alguém tocando saxofone no sinal de trânsito, eu dou com o maior prazer. Né? Eu vejo, passo por uma rua, a gente vê muito em São Paulo, em outras capitais, aqueles músicos de rua. Aqui em Natal, vez ou outra, a gente vê também. Eu dou com o maior prazer porque eu sinto que eu recebo muito mais. Né? Aquelas pessoas, elas terminam me mostrando, né? E aí eu tenho um problema, né? Não sei, talvez um defeito de ficar imaginando, né? O quanto aquela pessoa já fez em outras vidas, né? Eu não tenho, às vezes converso com o Wesley e eu não tenho nenhuma aptidão para música e digo que e tem uma maior inveja branca, positiva de quem tem. Eu tenho um filho que gosta de música, gosta de sanfona, né? Eu não sei fazer nem o dó, ré, mi, mas eu tenho uma inveja branca tão grande, né? E sinto uma felicidade tão grande de parar e de ouvir. Então, aquelas pessoas que estão na rua, que estão tocando ali, tendo mais de 18 anos, eu ajudo com o maior prazer. Mas, criança, eu não consigo de fato, porque eu vislumbro que existem possibilidades diferentes, né? E a gente deve lutar para que, de fato, o filho do pobre ele tenha o mesmo acesso ao filho do rico. Sei que termina sendo uma utopia, né? Principalmente porque o princípio da nossa evolução ele parte desse pressuposto, mas tento, de alguma forma, aprender com essas pessoas muito mais do que ensinar qualquer coisa. Com certeza, doutor Marcos, só aproveitando o que o senhor falou, a gente não sabe, muitas vezes, quem está por trás daquelas crianças, né? Se não existe, como o Alisson falou, famílias que tinham casas, né, manter casas em vila, com essas crianças que arrecadavam esse dinheiro. Então, é uma situação que tem que ser analisada, né? Porque a gente sabe que tem muitas crianças que muitas vezes pedem ajuda no trânsito e a gente fica na dúvida sem saber, será que eu vou ajudar ele ou vou viciar essa criança a não procurar uma escola, a não procurar uma profissão? Então, existe essa situação que é só o coração nessa hora para nos ajudar a discernir o que fazer. E a participação aí tá muita gente, né? Uma felicidade grande ver tantas pessoas guardando esse momento da novela da Globo ou do Jornal Nacional para tratar e discutir, né? Tem a Guerreira da Luz, né? Que fala que existem muitas maneiras de se fazer a caridade e ouvir
o outro é uma delas, e vai muito de encontro ao encontro o que Alisson falou, né? Às vezes eu não tenho nem um centavo para levar de doação, né? Ou levar um presente para as idosas lá do lado da vovozinha. Mas só aqueles tempos, aos domingos, às segundas, às terças, que a pessoa tem de ouvir, aquela é a maior caridade, né? Com certeza, uma pessoa que tem recursos materiais, que está, de fato, doando, né? Fazendo a caridade material, muitas vezes aquela pessoa não consegue essa evolução que alguém que tem o seu tempo a dispor para isso consegue de evolução, né? Por isso que a gente fica muito feliz, né? Eu, particularmente, fico muito feliz de já estar morando em Currais Novos há 10 anos, né? E parece que Currais Novos é uma cidade iluminada, né? A cada lugar que a gente vê, a gente conhece pessoas das mais diversas religiões, né? Eu conheço católicos, evangélicos, espíritas, pessoas que não têm religião, né? Muitas vezes as pessoas até se dizem descrentes de Deus. Não, eu não acredito em Deus. Mas quando você vê as ações daquelas pessoas, aí eu, né, termino conversando comigo mesmo e dizendo, aquela pessoa, ela acredita mais em Deus até do que eu, né? Por isso que eu fico muito feliz em participar de momentos como esse e de ver que as religiões, elas não podem de maneira nenhuma separar as pessoas, né? É até incompreensível a gente ver esses conflitos em vários países em que a religião é o grande fator desagregador, né? Para mim, Currais Novos é um exemplo para o mundo todo, na medida em que nos mostra que nós podemos sim conviver juntos, né? E convivo, tenho amigos de todas as religiões, tenho o maior prazer do mundo de frequentar todos os tipos de religião e ver que em Currais Novos nós conseguimos, de fato, aprender um com o outro. É, né? Uma felicidade grande e cada vez mais eu vejo que minha dívida com Deus vai aumentando, né? Porque Ele está me possibilitando conhecer tantas pessoas, né? Eu já tive oportunidades de assistir palestras com Alisson, com Wesley, com Marcílio, e cada momento desse com vocês é um momento em que eu, particularmente, sinto que a responsabilidade vai aumentando, né? Mas nada é por acaso, e tenho certeza que Deus vai continuar iluminando os nossos caminhos para que possamos, de alguma forma, potencializar essa possibilidade de doar, né? E, ao mesmo tempo, receber alguma coisa. Eu já vou pedir que o Wesley vá preparando o violão aí, né? Que Marcos falou em música e todos nós aqui admiramos muito o Wesley como músico. Então ele vai finalizar a nossa live aí com o violão. Mas antes disso, é extremamente importante quando o Marcos fala dessas questões da gente ter indo aprendizado ao longo do tempo, pelas reflexões que podem ser feitas no dia a dia e evoluindo no sentido de compreensão e entendimento, né? Vários comentários, o pessoal colocando como é importante a temática e a experiência, aprender com a experiência. E uma roda de conversas é isso, é trocar experiências e a gente aprender junto com o outro, né? E, voltando ao que eu tinha falado antes, e entender que essa experiência, essa vivência vai fazendo com que a gente possa compreender mais o que é caridade, né? Porque mesmo quando estudamos dentro do Espiritismo, aquela pergunta do Livro dos Espíritos que fala sobre caridade como entendia Jesus, cada dia que passa você vai se aprofundando naquela resposta. Que a resposta ela parece ser pequena, mas ela é profunda. Ser pequeno é diferente. Ela é pequena no sentido que ela é direta, ela é objetiva. Mas ela é profunda. Então, benevolência para com todos, indulgência e perdão. São 3 itens, 3 palavrinhas, né? Benevolência, indulgência e perdão, que elas vão tomando uma profundidade ao longo da experiência humana, da nossa experiência.
E outro ponto que eu queria destacar, que Marcos falou, que é a questão da não crença, né? Nós espíritas, nós não somos prosélitos, né? Proselitismo é aquele que você fica tentando fazer com que o outro acredite na sua crença. Pelo simples fato de que todos nós estamos em uma experiência do espírito. Então, espíritos necessitam da experiência na situação de não crença. Outros necessitam da experiência que o catolicismo proporciona. Outros precisam da experiência que o protestantismo proporciona, assim como o espiritismo também. Então a gente encontra e sai desse rótulo religioso e encontra essa bondade, essa benevolência em todos os locais. Encontra essa indulgência em todos os locais. Encontra o perdão em todos os locais. Então é algo que precisamos apenas praticar. Porque a prática, na minha opinião, vai levando a essa compreensão e esse aprofundamento. E aí eu retorno a palavra para que vocês possam fazer as considerações finais. Já estamos nos encaminhando para o final, para que o Wesley venha nos presentear também com música ao final desse momento. Eu vou falar aqui, eu vou fazer uma pequena fala quando eu voltar no final já com uma poesia e uma música. Me chamou a atenção na fala de Dr. Marcos, quando ele disse assim, eu tenho que doar o que eu queria receber. Eu acho que isso é um termômetro muito importante de como eu sou e de quem eu me acho diante das outras pessoas, dentro da minha condição de humanidade. Quando eu dou uma coisa surrada, quando eu dou um brinquedo quebrado, eu não estou respeitando aquela pessoa que vai receber, porque eu não queria receber um brinquedo quebrado, eu não queria receber uma roupa toda rasgada, que às vezes só dá certo para o pedreiro trabalhar quando é uma roupa bem surrada. Eu tenho que doar realmente aquilo em que eu gostaria de receber. Isso é uma medida de respeito também para aquela pessoa. E se eu não tenho essa atenção, eu tenho que refletir muito na forma como é que eu me acho no mundo. Eu me acho melhor do que os outros para estar dando uma coisa que eu não gostaria que recebesse, né? Em que medida uma pessoa que está com carência material é diferente de mim? Eu não poderia estar na mesma situação que ela. Eu talvez não tenha passado pela mesma situação, no caso de nós espíritas, numa vida passada. Eu posso ter necessitado de uma ajuda material e que ela venha com dignidade. Então, qual é a distância entre eu e um irmão que está em dificuldade material, em dificuldade financeira? Eu vi outro dia nosso irmão Uyama, numa palestra, falou uma coisa muito bonita, que disse assim, a distância que tem entre mim e o meu irmão é a distância que eu faço de mim para Jesus. Quanto mais eu me aproximo em humanidade e eu me acho um igual a todas as outras pessoas, é da mesma forma que eu vou me aproximando de Jesus até dar um abraço em Jesus. A distância que eu tenho de um mendigo é a distância que eu tenho de Jesus. Se eu mantenho ele longe, se eu dou uma roupa surrada, um brinquedo quebrado para o seu filho, é isso também que eu estou dando a Jesus. É essa mesma distância de respeito. E, encerrando sobre caridade material, eu lembrei de uma palavra muito bonita de Rubem Alves, que foi um grande escritor e educador brasileiro. E ele dizia assim, eu gosto de quem não é de quem fala bonito, eu gosto de quem ouve bonito. Então, Marcílio sabe muito bem disso, às vezes nas atividades de diálogo fraterno, de atendimento fraterno que a gente faz na casa espírita, o importante muitas vezes é você ouvir o desabafo daquela pessoa. Ela quer conversar com alguém, ela não quer muitas vezes ouvir um clichê pronto, a solução imediata para o problema. Ela quer um ombro amigo ali para ouvir com atenção, com caridade. E muitas vezes isso já é o caminho terapêutico para a saúde da pessoa, para o reencontro dela.
É como no próprio CVV, o Centro de Valorização da Vida, orienta os seus voluntários, e eu tenho um amigo próximo que é voluntário do CVV, e ele diz assim, a gente no CVV tem que ouvir as pessoas, estar atento. É proibido no CVV ficar fazendo perguntas aleatórias à pessoa. Inclusive, é proibido dar comandos assim, porque a pessoa pode ligar para o CVV e dizer assim, eu estou com vontade de me matar. Então, o orientador, ele não vai dizer assim, não, não se mate. Ele não usa essas frases clichês. Ele acolhe a pessoa. Então, ele diz, olha, eu compreendo o que você está sentindo, me fale um pouco mais. E nesse desabafo, as pessoas já se sentem melhor, nesse processo terapêutico, né? Então, essa caridade material também passa muito por aí. É você saber ouvir muito mais do que saber falar ou de achar que vai resolver o problema da pessoa naquele imediatismo, né? Saber ouvir, é isso. E já fazendo as minhas considerações finais, né, e pegando o gancho da fala do Wesley, Deus é tão perfeito, né, que nos deu 2 ouvidos e uma boca só, né? E o saber ouvir realmente é a chave de tudo, né? E eu digo, me culpando muito, porque eu termino falando demais em vários momentos, pedi até a Alisson aqui no privado para ir controlando, né? E eu termino as minhas manifestações agradecendo a todos vocês por terem me proporcionado esse momento de energia positiva, como foi falado aí nos comentários por Fernando, Matias, né, o meu amigo Paulo César, lá de Acari, ressaltando, né, que a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, né, é realmente a chave dessa evolução, e eu concluo com uma mensagem, né, de 1860, de Paris, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz que o verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado? Por professar uma crença diferente da sua, socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame, repelindo-a, faria que a odiasse. Né? Então, são sábias as palavras de Alisson quando fala da importância de todas as religiões. Né? Eu não vou citar especificamente, mas tem uma religião que ela é campeã, por exemplo, em resgatar irmãos que são usuários de droga, são viciados na bebida. Né? Então, dentro dessa ideia, nós devemos valorizar e agradecer a Deus a existência das várias religiões. Né? Eu não quero convencer a outra pessoa. Então, se eu não quero convencer, não é, que é uma das grandes virtudes do Espiritismo, né? Como é que, quando você chega, por exemplo, na casa em Nanília, aí você pergunta, essa é uma casa católica? Como se o presidente da instituição é espírita, se funcionários são evangélicos, se a mãe de todos, né, é a irmã Nanília, que é católica? Então, eu acredito que as religiões, elas existem exatamente para isso, existem para unir, né? Como o Alisson falou, aquela pessoa, ela necessita da Igreja Católica para estar próximo de Deus. Então, eu agradeço a Deus. Aquela pessoa, ela necessita da Igreja Evangélica para estar próximo de Deus. Eu não vou convencer essa pessoa que ela deve ser espírita, que ela deve ser católica, que ela deve ser de outra religião. Eu devo agradecer a Deus porque aquela pessoa encontrou o nosso Pai dentro daquela religião, certo? Então, eu finalizo aqui, mais uma vez, agradecendo a participação de todos vocês, agradecendo as lições que recebemos, principalmente daqueles que estavam fazendo os comentários e também aqueles que simplesmente
demonstrando a evolução, ficaram em casa apenas ouvindo e conseguiram refletir acerca da importância da caridade moral e da caridade espiritual. Então, obrigado a Alisson, ao Wesley e a Marcílio pela convivência e, acima de tudo, pelos ensinamentos, não é? Porque a fé sem obras é morta. Então, vamos tentar transformar essa fé, transformar esses conhecimentos em atitudes, né? Porque, às vezes, os irmãos que não escutam as palavras, eles veem as ações e serão novos soldados em busca da caridade de Deus, da verdadeira caridade de, acima de tudo, aprender e amar a todos como nós somos, irmãos, independente de cor, de raça, de time de futebol, de cidade que mora. Somos todos filhos de Deus. Muito obrigado e boa noite. Vamos curtir aí a música de Wesley, as palavras ainda de Marcílio e de Alisson. Boa noite e obrigado. Ótimo. Como nós aprendemos na doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, né? E o apóstolo Paulo já diz, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Então, que nossa caridade ela seja feita com amor, que aquele que está recebendo, ele não se sinta humilhado, e sim, ele sinta-se amado. Então, a nossa proposta é essa, que nós possamos, desde já, desde esse momento, colocar a caridade como um tijolinho na casa que nós estamos construindo em nosso alicerce lá no céu. Então, que possamos fazer a caridade, amar o nosso próximo e pedir a Deus que continue a nos abençoando. Então, quero agradecer a Alisson, a Dr. Marcos, ao Wesley, por esses momentos de esse bate-papo, de reflexões em torno da caridade. Então, boa noite a todos e muito obrigado. Eu agradeço também a presença de todos aqui que estão nos assistindo e que irão nos assistir no futuro, né? Porque fica gravado no YouTube, então a gente não sabe até onde chega, as pessoas que chegam. E é sempre muito bom esses momentos em que nós paramos para pensar, paramos para refletir. Sempre digo que precisamos fazer isso mais vezes, né? Sentar para conversar sobre um tema. E agradeço também a participação de Marcos Vinícius aqui conosco, Marcílio e Wesley. Sejam sempre bem-vindos a esse espaço. Espero contar outras participações com vocês também aqui sobre outros temas ao Café com Kardec e amigos. E ficamos agora com a música e a poesia de Wesley Gama. Só habilitar o microfone, Wesley. Eu trouxe aqui uma poesia do livro Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro de Chico Xavier, né? E um poema de Júlio Diniz, poeta português. Júlio Diniz. E um poema que tem muito a ver com a caridade moral e, por conseguinte, também material. O esposo da pobreza. Francisco de Assis, um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia: Filho meu, faze-te esposo da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai aos céus sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor.
quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via os lírios e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham e, no entanto, se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu doce e pura. Via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que, não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se o esposo da pobreza. Belíssimo poema do poeta português Júlio Diniz, através da psicografia do Chico Xavier. Então, esse foi um dos cognomes de Francisco de Assis, esposo da pobreza. Ele que era rico e vivia num castelo, ao se despojar de todos os bens materiais, inclusive da própria roupa de príncipe, começou a pregar essa verdadeira caridade moral e até a caridade material, mesmo quando se tornou paupérrimo materialmente, conseguia circular os bens materiais, construiu uma igreja, inclusive. Ele é esse exemplo de luz para nós. Eu quero trazer então uma canção aqui, psicografada por uma amiga do Movimento Espírita de Mossoró, de um espírito havaiano chamado Israel, que fez a letra da música e, segundo ela, pediu para que eu musicasse. E esse aqui é o resultado. Estou livre e feliz, posso sonhar. Despertei em novo lar. Hoje estou tão feliz que minha alma se vê transparente, ó Senhor. Deixe-me aqui, quero ficar, pois há tanto a agradecer. Como nunca sorri, derramam-se tuas bênçãos sobre mim. Estou livre e feliz, posso sonhar. Despertei em nosso lar. Hoje estou tão feliz que minha alma se vê transparente, ó Senhor. Deixe-me aqui, quero ficar, pois há tanto a agradecer. Agradecer, como nunca sorri. Eu vou, derramam-se tuas bênçãos sobre mim. Mais uma vez, agradecemos a participação de todos. Um abraço, fiquem com Deus. Até breve.